tarde a todos os vereadores, vereadoras e ao público que nos acompanha nesta tarde. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Leitura de hoje é de Salmos 143, capítulo 11 e 12. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia. E por tua misericórdia, desarrangai os meus inimigos, e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Solicito agora que a senhora faça a leitura do expediente. Sessão do dia 2 de 10 de 2023. Expediente. Projetos de lei números PE 116/2023, 117/2023, 118/2023, 119/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Versos aos projetos de lei PL 62/2023 e 75/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei números PL 86/2023 e 89/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Projetos de lei números PL 87/2023 e PL 88/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Moção número 44/2023, de autoria do vereador Antônio Manuel. Requerimento número 603/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Requerimentos números 604 e 605/2023, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Requerimentos números 606, 607, 608/2023, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo. Requerimento 609/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicações números 464, 465 e 466/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Indicações número 467, 468 e 469/2023, de autoria do vereador Antônio Manuel. Indicação 470/2023, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Memorando número 716/2023, Cristina 2, de outubro de 2023, à Secretaria-Geral. Comunico a minha ausência na sessão ordinária do dia 2 de 10 de 2023, conforme artigo 99, parágrafo único, a linha D do Regimento Interno. Atenciosamente, Manuel Rosengue, vereador. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Com a palavra o vereador Obadias Benones da Silva. De cumprimentar os nobres companheiros, amigos, vereadores, mesa diretora, o público que está nos assistindo. A minha fala aqui é muito breve para enaltecer o trabalho ontem do Conselho Tutelar, aliás, do evento da eleição para os conselheiros tutelares aqui na nossa cidade, no ginásio do esporte. Muitas pessoas compareceram, é um pleito que não tem obrigação, mas de muita importância, de muita importância. Fiz questão de subir para falar sobre isso, porque eu estive lá, cumprindo com essa função nossa também de cidadão, mas fica aqui uma observação, que é necessário, quem sabe, reavaliar para a próxima eleição, deixar pontos de votações ou de votação nas grandes regiões, Próspera, Quarta Linha, lá na Santa Luzia, Rio Maina, as grandes regiões, teve muita gente que gostaria de participar, mas não tinha como chegar até ali. Até, acho que não sei quem, acho que foi a vereadora Giovana Mondardo, fez até um requerimento na sessão passada, questão de ônibus, mas mesmo com ônibus, tem dificuldade, muita gente gostaria de participar, e você centralizar, acaba ficando difícil. Agora, se você começar a colocar em polos,
macro-região, quem sabe a gente consegue ter aí, fazendo com que o nosso povo criciumense participe e parabenizar os 10 eleitos aí, conselheiros, para o próximo mandato. Era isso, senhor presidente. Enaltecer aqui, acho que o Nico vai tocar nesse assunto também, parabenizar a Igreja das Nações, que fez um evento muito bom esse final de semana, quinta, sexta e sábado, muito bom, Famílias Fortes, participei de algumas reuniões, parabenizar o pastor Rob, pastora Cris, que é um evento, de fato, que vem para fortalecer as famílias, os filhos, os pais. Foi fantástico, pastor Juarez, pastor Jair, foi um evento fantástico, a Igreja das Nações, parabéns. Depois o Nicolas dá mais detalhes sobre esse assunto, que foi maravilhoso. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. A palavra a vereadora Giovana Vito Mondardo. Senhor presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente. Hoje, presidente, eu queria, e aí também parabenizar, na mesma toada do vereador Obadias, a eleição do Conselho Tutelar, mas especialmente os eleitos nesse pleito que é tão importante e muito para além das nossas opiniões sobre como as crianças devem ser tratadas no município, mas do ponto de vista técnico e, de fato, pautado na defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas gostaria também de salientar a importância e a presença, né, de alguma forma um pouco tímida, mas também na Conferência Municipal de Juventude, que aconteceu nesse sábado no Salão Ouro Negro, com muitíssima dificuldade, diga-se de passagem, de criá-la, de fazer acontecer, esse que é um espaço para discutir as políticas de juventude que passam, vereador, pelo transporte coletivo para acessar serviço público, pelo transporte coletivo do meio passe para o estudante, que só pode ser utilizado 2 vezes por dia para ir e voltar, né? O estudante só é estudante de segunda a sexta, então dificuldades que são impostas para a vida da juventude na cidade de Criciúma e que dali tiraram encaminhamentos muitíssimo importantes e também eleição de 8 delegados para representar Criciúma na Conferência Estadual de Juventude, que pretende também discutir os problemas da juventude a nível estadual e, portanto, direcionar as demandas da nossa cidade ao Congresso, na Conferência Nacional, que acontecerá em novembro. Diga-se de passagem, conferência essa que não acontecia há 8 anos, e essa nova realização da Conferência Municipal de Juventude aqui em Criciúma reivindicou algumas coisas que considero centrais para a vida da juventude aqui na cidade. Em especial, ter uma coordenadoria, uma gestão de juventude que faça o acompanhamento, principalmente dessa juventude que utiliza o transporte coletivo, que acessa, através do transporte coletivo, os equipamentos de cultura ou não, aliás, a ausência deles, e, portanto, a necessidade de se criar um ambiente na cidade que valorize e que priorize a juventude como centro também das discussões, portanto, das boas políticas públicas e boas práticas da cidade. Levando tudo isso em consideração, em especial pelos problemas de segurança que a gente enfrenta na cidade, pelos problemas que o vereador Manuel tem sempre pontuado aqui, da questão da dependência química e como enfrentar essas questões a nível municipal com muita responsabilidade e seriedade. Agradecer ao Guilherme Zocchi, que fez um trabalho fundamental à frente do Conselho, que de frente das dificuldades que o município, que a administração pública municipal impôs para criação e para efetiva realização dessa conferência, saiu do papel, aconteceu dentro da prefeitura, num momento em que a gente tinha também como prioridade a discussão sobre essas boas práticas. A gente não pôde contar com a presença de ninguém representando o executivo, e eu acho que isso demonstra um pouco da não responsabilização da cidade com essa parcela da população que quer ser representada, que quer ser ouvida e que tem suas bandeiras muito identificadas, que dizem respeito em especial ao acesso, ao ir e vir, mas, acima de tudo, das boas práticas de manutenção de um bom projeto de educação, um bom projeto que garanta a efetiva disputa dessa juventude em editais de cultura, enfim, tudo isso que precisa ser valorizado. Então, não precisa, vereador. Fechou? Muito obrigada, agradeço mais uma vez. Com a palavra, vereador Zairo José Casagrande. Declina. Com a palavra, vereador Júlio César Kamiski. Declina. Com a palavra, vereador Manuel Zeng, ausente. Justificada a falta. Valmir D'Agustin, vereador declina. Vereador Daniel Frederico Antunes, declina. Vereador Antônio Manuel, declina. Vereador Dailton Feuser, declina. Vereadora Giovana Vito Mondardo, declina. Vereador Márcio Darós, declina. Vereador Nicola Martins,
Giovana Benedetti Zanetti, então. Muita Giovana aí, né? E ainda tem mais a deputada. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa diretora, público que nos acompanha. O vereador Obadias destacou a nossa conferência Famílias Fortes, que aconteceu no final de semana na Igreja das Nações, né, com o tema O Poder da Influência. Todos que participaram receberam uma bandeirinha dessa aqui, presidente, onde existiam 7 temas em que você escolhia o adesivo e colocava aqui qual é a sua área de influência, para que você possa ser influente, seja onde você estiver. Então, na sua empresa, no seu trabalho, no seu dia a dia, onde você puder, você ser influente e você levar a palavra de Deus. Então, parabenizar o pastor Robson Thomas, pastora Cris. Foi um grande momento de união e congregação de mais de 1.000 pessoas, na Igreja das Nações. E é a 5ª edição e cada ano cresce mais. Acho que o ano que vem não vai caber mais naquele espaço ali entre o bairro Próspera e o bairro São Cristóvão. E eu quero passar um trechinho de um vídeo que foi apresentado ao final da conferência, para que todos tenham noção do que aconteceu naquele dia. Deus nos presenteou com a arma da influência para combater e vencer os ataques do inimigo contra nós e contra a nossa família. O poder da influência veio para acender uma chama no coração da igreja, fazer com que ela se posicione e ilumine o mundo ao seu redor. O poder da influência ele é necessário para que a igreja se posicione. Eu acredito que essa influência não vai parar. O cristão precisa ser influente e se posicionar na sua área de influência. A partir de agora, eu também posso influenciar. A partir de agora, eu também posso influenciar. A partir de agora, eu também posso influenciar. A partir de agora, eu posso influenciar. A partir de agora, eu também posso influenciar. A partir de agora, eu também posso influenciar. Eu também posso influenciar. Deus vai surpreender você hoje. Todos nós temos a responsabilidade de transmitir para a nova geração o amor, o juízo, a justiça de Deus. Então desistir não é uma opção. Se esconder não é uma opção. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Quem pode dizer o que Deus pode fazer ou o que não pode fazer? Ele é Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, com quem Ele quiser. Mas não pense na sua vida com aquilo que você vê. Você está construindo você quando você faz a coisa certa. O seu mundo interior que vai avançar, porque existe um tesouro escondido em fazer a coisa certa. Então, presidente, esse foi um pouquinho do que aconteceu nesse fim de semana, quinta, sexta e sábado, no evento Famílias Fortes da Igreja das Nações. Agradecer a oportunidade de falar sobre esse assunto e dizer que daqui a pouco, 7 horas, a gente tem o lançamento do programa Acelera Criciúma, o PAC de Criciúma, né? O programa Acelera Criciúma. Com a palavra, a vereadora Roseli de Luca Pisolo declina. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus dos Santos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos assiste aqui de forma presencial e também através das redes sociais. Semana passada estivemos nas escolas que tiveram seus vereadores também representados aqui no Camerino dessa casa. Eu, juntamente com o presidente, a vereadora Giovana Mondardo também esteve, acho que o vereador Miri também participou, a vereadora Roseli. E foi um momento bacana, onde a gente foi entregar, né, apresentar essas cartilhas que foram feitas, né, que foram elaboradas e foram criadas e pela nossa mesa diretora e aprovada aqui por unanimidade por cada um de nós vereadores, entendendo que realmente há uma necessidade de a gente falar qual a função do vereador. E quando a gente pergunta, essa é uma pergunta que o nosso presidente sempre faz para os meninos, se eles sabem realmente o que faz um vereador. Qual a função do vereador? E não é surpresa a gente ver que realmente eles não sabem. Porque quando a gente pergunta ali na escola, mas quando a gente pergunta ali fora, as pessoas também não sabem. Então aí eu vejo realmente a grande importância de a gente difundir esse material, de a gente entregar nas escolas, a gente entregar não só nas escolas,
para os presidentes de associação de moradores, para as instituições. Sabe, Viola, às vezes as pessoas acham que o vereador tem massa asfáltica. Não tem. Que o vereador tem tampa de bueiro. Não tem. Acaba não entendendo realmente qual a função. Que o vereador representa, que o vereador fiscaliza, que o vereador é um legislador, mas que o vereador não é aquele que consegue executar. Isso se confunde muito. Então, essa cartilha realmente veio mostrar de uma forma muito tranquila, com linguajar bem apropriado para esse público, e realmente foi um golaço da mesa diretora e de cada um dos vereadores que também aprovaram isso. Eu queria aproveitar até para convidá-los, colegas, que amanhã será às 8h30 na escola Giacomo Búrigo e às 10 horas na José Cesário da Silva. Na quinta-feira, às 8h30 na Serafina Milioli Pescador, às 9h45 na professora Íria Zandomênico de Luca. Zandomênico. 10h40 no Universitário. Na sexta-feira, às 8h30 no Marista, às 9h45, aqui não apareceu o nome da escola, a escola S. 10h40 no Luiz Lazarim, à 1h30, Humberto de Campos. Você deu meu tempo para Vossa Excelência, vereador Juarez. Obrigado, presidente. No dia 10/10, terça-feira, às 8h30, na Casemiro Stachowski. 10h45, Padre José Francisco Berteiro. Então, fica o convite para cada um dos vereadores. Eu acho que é importante ter essa experiência de ver como está sendo bacana a gente estar interagindo aí com os nossos alunos aí das escolas e juntamente também com os vereadores mirins. Então, fica aí o convite, reforço aí do convite. A gente já colocou essa agenda também lá no grupo dos vereadores. Então, é importante que cada um participe. Valeu, gente. Obrigado. A palavra, vereador José Paulo Ferrarese. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público aqui presente, a todos que nos acompanham. Alegria falar com todos vocês. Vereador, presidente Salésio Lima, vereadores. Importante levar ao nosso cidadão, às nossas crianças, à nossa juventude, essa cartilha e dizer qual é a função do vereador. Na verdade, poucas pessoas sabem a função do vereador. Ainda encontramos no dia a dia. No dia de hoje encontrei uma senhora que recebeu a vigilância sanitária no comércio dela e o responsável são os vereadores, porque vocês têm que fiscalizar, têm que impedir. E eu disse, ó, se tu achar que a vigilância fez algo errado, tu pode recorrer. E esse é o nosso papel. Orientar, recorra. Eu lamento isso porque a gente trabalha tanto e às vezes tem gente que apenas com poucas palavras tenta demolir todo o nosso trabalho. E eu sei o quanto a gente trabalha. Eu não estou conseguindo acompanhar a entrega desse material nas escolas porque nós estamos inaugurando a nossa capela, a nossa igreja da Capela São Francisco de Assis da Vila Manaus, a qual estamos à frente da construção e a conclusão. Então, não tenho conseguido, não posso acompanhar, não consegui. Mas eu sei da importância. Parabéns a vocês que estão fazendo isso. E já ao mesmo tempo, vereadores e população, convidar a todos para quarta-feira, 19 horas, a missa de inauguração da nossa igreja. Com o nosso bispo Dom Jacinto, com nossos padres, Padre Gabriel, vários padres vão participar, as comunidades. Então, convido vocês a estar quarta-feira lá na Vila Manaus, na inauguração da nossa igreja. Ficou muito bela, bacana, é um templo maravilhoso, o templo do nosso Deus. Lá acontece os milagres, acontece algo bom na nossa família, em cada um de nós. Então, vamos buscar.
E sábado, a nossa grande festa, vereador Zairo, que já ganhou um porco lá, doou para a nossa igreja, devolveu para a nossa igreja. Todos vocês, sábado, um costelaço, que nós não vai caber tudo dentro do centro comunitário, vamos fazer uma tenda na estrada, e vai dar mais de 600 pessoas, 600 ingressos vendidos, então vai ser a grande festa da nossa comunidade. Agradecer a todos que colaboraram, agradecer ao prefeito, agradecer ao intendente que sempre nos apoiou lá, agradecer aos nossos colaboradores e deixar o convite a todos vocês a estar conosco lá celebrando essa grande festa. Obrigado, senhor presidente. A palavra, vereador Jair Augusto Alexandre. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Fico feliz de ouvir, não só agora, mas de um tempo para cá, falando sobre eventos de igrejas nossas, né? Graças a Deus que Criciúma tem excelentes igrejas aqui no nosso município, igrejas que fazem o seu trabalho não só da pregação do Evangelho, que é o objetivo dela, pregar o Evangelho, mas também fazem um trabalho social na cidade. Um trabalho que faz toda a diferença, aonde muitas vezes o poder público não chega, está ali o braço estendido de uma igreja, de um trabalho social, tirando jovens das drogas, através de centro de recuperação, ajudando casais na restauração do seu próprio casamento, famílias, no seu relacionamento, trabalho que envolve muitas vezes psicólogos, psiquiatras, envolve trabalho de profissionais e, graças a Deus, né, a igreja evangélica na cidade de Criciúma tem feito a diferença a ponto de fazer eventos a nível nacional, né, vindo gente do Brasil inteiro para Criciúma, não deixa de ser um turismo também religioso, conhecendo a nossa cidade, conhecendo o potencial de Criciúma, mas acima de tudo elogiando aqui essas igrejas, seu presidente, igrejas como foi citado aqui pelo Nicola. Fico feliz, o Nicola está ali frequentando a Igreja das Nações, ouvindo a palavra, né? Como tem igrejas aqui, a ABA, como Igreja Assembleia de Deus, Quadrangular, Batistas, igrejas luterana renovada, enfim, demais, a Senge, outras igrejas, denominações aqui, como eu falei, tem feito a diferença não só na pregação do Evangelho, mas tem feito um trabalho social, né? A igreja ela tem como objetivo não só pregar o Evangelho, que é o principal, mas a pregação do Evangelho leva também um trabalho social. Não dá para tirar da igreja esse trabalho social, que é sumamente importante para uma sociedade tão sofrida, né? Como é não só Criciúma, as demais cidades. E nós temos evento aqui que mexeu, impactou o Brasil inteiro, né? Teve de olho, né, olhando para Criciúma por esses eventos. Como vai acontecer, tem uma agenda da Igreja Quadrangular que vai fazer também ano que vem aqui em Criciúma, na AM, nós vamos fazer a nível estadual a conferência de jovens. Com certeza vamos ter ali mais de 3.000 jovens do nosso estado também realizando esse tipo de conferência, conscientizando o valor de Deus, o valor de Jesus, o valor da palavra, o valor do Evangelho no coração das pessoas e numa família. Era isso, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Antes, porém, solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Indicação número 464/2023, autor Manuel Rosengue da Silva.
Reparos na pavimentação com lajotas e reconstrução da calçada na rua Vitor Hugo, de frente ao número 82, bairro Santa Bárbara. Indicação 465/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Reconstrução e conclusão da calçada na rua Júlio Gadzinski, número 879, bairro Mina Brasil. Indicação 466/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Restauração de uma boca de lobo localizada na rua Valdir Porto Correia, de frente ao número 14, bairro Operária Nova. Requerimento 603/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe essa Casa Legislativa, primeiro, como é realizada e com que periodicidade a fiscalização para a observância da Lei nº 3.474/97, de 8 de outubro de 1997, que dispõe sobre a campanha educativa no combate ao uso de drogas em diversões públicas e da outras providências. 2. Quantas notificações e autuações foram emitidas por descumprimento da referida lei? 3. Qual o valor arrecadado até o momento das multas em razão ao tal descumprimento? 4. O órgão municipal que realiza eventos de diversões públicas e que não cumprem essa determinação legal, como são fiscalizados e responsabilizados? Em caso de respostas negativas, justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 467/2023, autor Antônio Manuel. Reparos na pavimentação asfáltica na rua Tijucas, bairro Secrisa. Indicação 468/2023, autor Antônio Manuel. Conclusão da pavimentação com lajotas na rua Nilton Pedro Santana, bairro Secrisa. Indicação 469/2023, autor vereador Antônio Manuel. Reparos na pavimentação asfáltica na rua General Oswaldo Pinto da Veiga, bairro Próspera. Requerimento 604/2023, autor Obadias Benones da Silva. Formação da Frente Parlamentar Cristã com o objetivo de defender e de garantir as políticas em defesa dos valores da família e da vida no âmbito deste município. O requerimento está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 605/2023, autor Obadias Benones da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há projeto em trâmite visando a pavimentação asfáltica da rua Regina Aparecida Rodrigues, localizada no bairro Santo Antônio. Em caso de resposta afirmativa, que seja informado outro sim o prazo de início e de conclusão da respectiva obra. Já em caso negativo, as razões. O requerimento está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 470/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Adequação da pavimentação da rua Vilmar Lourenço, localizado no bairro Mina do Mato, possibilitando a caída d'água para as bocas de lobo. Requerimento 606/2023, autora Giovana Vitor Mandardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. A. Como está sendo realizado o protocolo de atendimento às pessoas em situação de rua no município? B. Para onde essas pessoas estão sendo encaminhadas? C. Qual o investimento em valores por parte do Poder Executivo para essas ações? D. Com base em qual argumentação legal as intervenções são realizadas? Requerimento está em discussão. Com a palavra a autora do requerimento, Giovana Vitor Mondardo. Boa tarde novamente, vereadores. Esse requerimento, na minha opinião, é uma questão humanitária, não é somente uma questão humanitária, mas também de desenvolvimento.
Eu acho que não há dicotomia, vereadores, em uma cidade que avança do ponto de vista tecnológico, da inovação, que tem uma infraestrutura invejável para outros municípios da região e até exemplo para o estado inteiro. É fato isso, porque os empréstimos para isso passam por essa casa. Diga-se de passagem, o acompanhamento das pessoas em situação de rua tem sido levado de uma forma que, na minha opinião, enquanto sanitarista, enquanto uma pessoa da área da saúde, são equivocadas, e equivocadas por diversas ordens. Porque, às vezes, na prática, o discurso do prefeito na rede social é um, e na ponta, o atendimento é outro. É isso que está sendo efetivado na cidade. Eu acho que olhar para isso com preocupação é nossa responsabilidade. Eu recebi motivos que me fazem questionar para onde que essas pessoas estão sendo levadas. Algumas pessoas falam de um convênio estabelecido com uma entidade de Tubarão, né, para essas internações serem feitas. Existem pessoas em situação de rua que relatam também uma certa relação ostensiva, seja da polícia, seja da Secretaria de Assistência Social, sobre o aspecto de que, bom, precisamos higienizar a cidade. Na história da implementação da saúde pública brasileira, existe um conceito que a gente fala, né, uma política higienista. Não se resolve um problema dessa magnitude expulsando as pessoas da cidade ou criando condições para que elas não fiquem aqui. O equipamento público do Centro Pop e da Casa de Passagem vão continuar existindo porque é da eminência de uma administração pública ter equipamentos de assistência social, inclusive para acolher as pessoas que estão muitas vezes aqui procurando emprego, que estão em condições de vulnerabilidade social, mas temporária. Tratar essas pessoas como pessoas que são preguiçosas e, entre outros termos pejorativos que eu tenho visto e acompanhado o prefeito acabar exercitando, infelizmente não é resultado de uma cidade que avança. Uma cidade que avança do ponto de vista da infraestrutura, mas precisará avançar do seu ponto de vista humanitário. Esses questionamentos, vereadores, vêm de encontro a muitas denúncias que a gente vem recebendo de tratamento ostensivo com essas pessoas que muitas vezes estão em situação não por opção, aliás, a grande maioria não está ali por opção. Afirmar que essas pessoas recebem R$600 por dia é dizer que essas pessoas têm um salário médio muito maior do que muitos servidores do município. É essa a realidade da cidade? É isso que acontece aqui? Será que essa política de não dar esmola tem efeitos práticos na vida dessas pessoas? O que, de fato, o município tem feito para acolher as pessoas e criar condições de empregabilidade, de tirar essas pessoas da vulnerabilidade social e, portanto, políticas de habitação que precisam vir associadas a isso. Então, presidente, saliento esse requerimento com a importância devida do ponto de vista da assistência social de uma cidade que avança, que pensa no futuro, mas que tem conhecimento de que não há possibilidade de avançar, de transformar, de ser inovadora, de se diferenciar, que não pense em políticas humanitárias para uma cidade grande e referência como a nossa. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Jair Augusto Alexandre. Senhor presidente, eu me sinto na obrigação de falar desse requerimento que a vereadora Giovana colocou, até porque esse requerimento, também fiz um requerimento, estou fazendo, protocolando, porque a gente fez um requerimento no início aqui da importância da internação involuntária ou compulsória, e que era essa internação necessária para salvar vidas, né? Porque uma pessoa, a maioria dos moradores de rua, 99% são dependentes químicos. E a gente que tem um centro de recuperação, nós temos ali no Verdinho, somos procurados quase que diariamente, semanalmente, por famílias, mãe, em lágrimas, querendo tirar o seu filho da rua, das drogas, para gerar uma recuperação, uma libertação desses jovens que estão ali na rua, podem contrair vários tipos de doença, podem ser mortos ali na rua. Nós tivemos um caso agora recente, ali no Pinheirinho, em que foi cortado os dedos, porque
assaltou ali no bairro e a lei nossa muitas vezes não é cumprida, mas a lei do traficante se cumpre, né? Então, uma forma de tirar essas pessoas da rua, vereadora, é justamente internar, mas essa internação é feita através de um laudo de um psiquiatra, juntamente com a família, quando tem família, né? É feito isso, é levado para uma clínica de reabilitação, não é um centro de recuperação, uma clínica, tem todos os profissionais lá, e essa pessoa tem a oportunidade de se recuperar. Que deixar essas pessoas na rua, nós tivemos vários casos aqui em Joinville, eu vou citar Criciúma, 2 casos aqui em Criciúma, de dependente químico, ali, uma senhora, aqui no terminal de ônibus, foi atropelada e depois, alguns dias no hospital, veio a óbito, né? Se tivesse essa internação involuntária, compulsória, quem sabe essa senhora estaria viva hoje, se recuperando, tirando ela do mundo das drogas. Da mesma forma, ocorreu ali no Pinheirinho, algum tempo atrás, né? Essas pessoas na rua, elas não têm condições de decidir o seu futuro. Infelizmente, essa dependência química trouxe um estrago enorme na vida dessas pessoas. A dependência leva as pessoas, infelizmente, a fazer coisas terríveis, a ponto de assaltar, roubar sua própria mãe, seu próprio pai, alguém da sua própria casa para alimentar esse vício. Então, estou questionando também, vereadora, porque na época nós sentamos aqui, fiz o requerimento para essa internação compulsória, e na época era para 50, né? Havia um destino de dinheiro, já um orçamento para 50 internações. Infelizmente, eu não sei hoje a quantidade. Estou fazendo esse requerimento para saber. Cedo Uma parte, vereador Jair. O debate sobre esse assunto passa diretamente pelo debate sobre o local da casa de passagem. A gente precisa, a gente já levantou esse assunto aqui, da necessidade de falar sobre a casa de passagem. E apenas informar os vereadores, já está agendada uma tribuna livre com moradores e comerciantes do Pinheirinho, no dia 17 de outubro, que eles vêm aqui para falar sobre o que eles estão vivendo. E quem conversa, eu sei que o vereador Paulo conversa muito com eles também, é assustador. Sem dúvida nenhuma, né? Eu estou ali também no Pinheirinho, o vereador Paulo faz parte, e a gente sabe ali a queixa daqueles comerciantes ali, a situação que mora ali, os senhores que moram no Pinheirinho, os comerciantes, ali é terrível você ver esse tipo de comportamento ali naquele lugar. Então, mas não é só a casa de passagem, não é mais casa de passagem, hoje é uma república. Então, os moradores de rua, né, que realmente vêm para a cidade atrás de um emprego, eles vão para a casa de república, fica o tempo ali tem alimentação, tem chuveiro, tem uma cama, né, tem um quarto até para a família ali. Então, eles são bem tratados. Então, quem vem para a cidade de Criciúma e quer trabalhar, com certeza não fica desempregado de jeito nenhum. Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador José Paulo Ferrarese. Cumprimentar o nosso secretário Acélio Casagrande, que chega ao plenário dessa casa. Seja bem-vindo. Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Giovana Mondardi, por esse requerimento. Nós temos visto na nossa cidade algo que nós nunca tínhamos visto, vereador Toninho. O bairro Pinheirinho é lamentável. Nós temos um amigo nosso que foi para os Estados Unidos trabalhar e trouxe recursos, comprou 2 terrenos ali que vocês conhecem, construiu 2 galpões e não consegue alugar. Por quê? Na frente dele dorme essas pessoas, né? Drogados, situação mesmo que... Lá no meu bairro, na Vila Manaus, a gente convivia muito tranquilo, não se via. Hoje nós temos 2 pessoas dormindo debaixo da marquise. É lamentável. Eu acredito que pessoas que passam 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, sem tomar um banho de chuveiro.
Eu acho que temos que ter um olhar, secretário Acélio, que está ali, que bom você estar aqui conosco. Temos que ter um olhar. Eles não querem trabalhar, eles não querem sair da droga. Só quem tem um filho na droga, tem um familiar na droga, que sabe qual a situação que se passa pela cabeça deles, o transtorno que dá. E eu não acredito que as pessoas vêm dormir ali na casa de passagem ou na República e no dia seguinte estão preparados para enfrentar um trabalho. Não estão preparados, precisam de um tratamento, quem sabe, até iniciando dentro da própria casa. Eu acredito que o município deve criar quem sabe, uma cooperativa para ir treinando e capacitando essas pessoas para que eles tenham um dinheirinho para iniciar a vida, porque reiniciar a vida, meu Deus, quando eu casei, eu só tinha a panela e um fogãozinho, um fogareiro velho lá, e não era fácil, a caminha para dormir. Agora os caras vão, né, isso que eu tinha o pai e a mãe, nós comíamos na mesa do pai e a mãe, agora os caras vão começar a vida aí. Não é fácil, não é com duas conversas. Se não tiver um apoio de várias partes, Secretaria Social, Secretaria de Obras, a nossa promotoria, Justiça, todo mundo junto discutindo, não acredito que vai haver uma solução. E hoje nós temos só apenas 17 internação em compulsória. Então, não acho que não tem ainda o caminho exato que nós precisamos para mudar a vida dessas pessoas. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Dailton Feuser. Cumprimentar também a Marleninha, que chegou junto com o secretário Acélio, que daqui a pouquinho estarão recebendo todos que estão aqui para a homenagem de uma moção a Karina Alessandra Rocha. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, o público que nos acompanha hoje, meu cordial boa noite. Eu parabenizo pelo requerimento, vereadora. Mas, assim, esse assunto ele é polêmico. Começa pela região do Pinheirinho. Os comerciantes, a gente há muito tempo acompanha, já fizemos várias reuniões e nada mudou. Tá a mesma porcaria, as pessoas vão lá, serve alimentação na noite para essas pessoas jogam o resto na frente de lojas, os comerciantes não aguentam. E na nossa cidade, antigamente era só Pinheirinho, agora está indo para os bairros, como diz o Paulo. E assim, a casa de passagem, vereadora, ela recebe, só que tem normas, como a nossa casa tem normas. E ali eles não querem normas. Eles preferem ficar na rua, por quê? Porque eles querem tomar cachaça lá dentro, não querem fazer a higienização, não querem tomar banho, e lá a casa tem norma. E está correto, só que eles preferem ficar na rua, ao relento, do que seguir as normas. Então, é um assunto que é complicado. Ali, o prefeito até disse que R$600, mas ali nós temos vários testemunhos de comerciantes que as pessoas chegam a ganhar R$100 e poucos por dia na sinaleira. E eu digo uma coisa, já os 2 casos que eu acompanhei, primeiro, alguns que passaram na casa de passagem, como o pastor Jair tem lá, o pessoal da Quadrangular, que por um período tocou, a gente levou para trabalhar com a gente. Eles não querem trabalhar. Eles não querem, eles mesmo dizem, não, eu ganho mais pedindo do que trabalhando. Então, eles vão um dia, 2, é pesado trabalhar, é ruim, não é bom não, trabalhar não é bom. Então, eles não gostam e não vão. E a gente tenta estimular, só que assim, eles vão um dia, 2, vão pedir que é mais fácil. Segundo ponto, é que a casa de passagem, com as pessoas que vêm de fora, e a gente acompanha bastante isso, eles recebem essas pessoas, mas por causa do dependente químico que apronta, eles pagam, porque eles tentam, ligam para as pessoas para alugar uma casa, e dizem assim, a pessoa chegou de fora, nós queríamos ver uma casa para alugar, é aqui da casa de passagem. Não, da casa de passagem eu não alugo. Por quê? Porque tu aluga uma casa, é um dependente químico, de a pouco ele bota fogo na tua casa, de a pouco ele não paga mais, mesmo que a prefeitura pague o aluguel solidário por um período, são 6 meses até 1 ano, mas eles pegam o dinheiro porque quem recebe a pessoa para pagar o aluguel. Eles pegam, comem o dinheiro e não pagam o aluguel. Daí dá aquela confusão. Concordo com o pastor Jair
que nós precisamos fazer uma mudança e fazer a internação compulsória. Como está hoje, com 17, é muito pouca. E as pessoas têm que abrir um número de vaga maior lá em Tubarão, internar, porque vai no centro pop, almoça e vai para a sinaleira pedir. É complicado. Então, mas assim mesmo, é interessante requerimento, pedir os dados. Eu acho que temos que fazer um trabalho, temos que fazer uma audiência pública, porque o Pinheirinho não aguenta mais aquilo. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Obadias Benones da Silva. Senhor presidente, nobres vereadores, mais uma vez meus cumprimentos a todos, cumprimentar o nobre secretário de Saúde, Acélio, que está conosco aqui, os demais que estão também, cumprimentar a vereadora Giovana pelo requerimento, buscando essas informações que é importante do nosso ofício, muitos fatos aqui levantados e depois da fala do vereador Feuser, eu fiquei aqui observando, aliás, lembrando algumas outras situações que aconteceram. Muitos desses casos, eu não gosto de generalizar, porque cada caso tem o seu caso. A questão das drogas é um problema crônico no Brasil. O pastor Jair foi muito feliz na sua fala, que tem levado as pessoas, de fato, à morte. Recentemente, eu fui abordado por uma família aqui, próximo à Praça Maria Rodrigues, que é um ninho ali também, os videntes ficam ali, a gente se compadece demais. Aí você vê, família de pessoas já de maiores, vieram do Rio Grande do Sul, 3 pessoas do Rio Grande do Sul, e são todas elas viciadas. Me abordaram, pediram dinheiro. Eu não dou dinheiro para ninguém. O que você está precisando? Comida, dinheiro para comprar comida. Então, peraí, me dá seu endereço aí, que nós vamos atrás disso. Vou ligar para o secretário da assistência social e nós vamos atrás de você. Me deram o endereço, eu fiz uma ronda para ver se aqui, de fato, não existe o endereço, não tem ninguém morando lá. Queriam, de fato, casos e casos, são vidas também. Né? Dentro dessa questão, quando entra para a droga, meu irmão, é difícil sair. E nós precisamos fazer alguma coisa, por isso que eu cumprimento pelo requerimento, porque alguma coisa precisa ser feita. Independente se a pessoa não tem a posição de querer sair, mas a família quer, alguma coisa tem que ser feita. Daquela forma não pode ficar. Agora, tem um caso, eu vou citar isso, que eu também sou pastor evangélico. E nós pegamos uma pessoa, vereador Salésio, presidente dessa casa, uma pessoa chegou 2 horas da manhã, bateu na porta da igreja, nós pegamos ela, você quer sair? Quero. Levamos ela para um centro de recuperação, 2 horas da manhã, cortaram o cabelo, levaram um dentista, arrumaram a pessoa, ficou 15 dias, vereador Paulo, que falou aqui, 15 dias sendo preparada para reiniciar a sua vida. Arrumaram um trabalho top, 15 dias. Quando foi recomeçar, não passou 30 dias, 15 dias tratando dele, não passou 30 dias, estava nas drogas novamente, na rua, pedindo novamente. Abandonou tudo que a gente tinha conseguido para ele. Fizemos campanha para conseguir geladeira, tudo, casinho, comodozinho, casos e casos. Tem pessoas que querem sair, tem outros que não querem. Então, é um gargalo. Pinheirinho é um problema crônico em Criciúma, não sei quando é que vão se resolver aquilo lá. E quem sofre com isso é a população. E essas pessoas sofrem muito, gente. As pessoas estão sofrendo. Então, alguma coisa precisa ser feito, precisa ser, de fato, feito com urgência. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereador que queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 607/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Considerando mais uma ocorrência, desabamento de estrutura em escola municipal, agora na EMEB Padre Carlos Vec, localizado no bairro Mineira Velha, quais as providências serão adotadas para que tais situações não se repitam? É de interesse da Secretaria Municipal de Educação criar uma comissão para fiscalização nas escolas, visando a maior proteção dos professores, alunos e colaboradores? O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana Vitor Mondardo. Vereadores, vereadoras, público presente.
Parece que nós estamos na semana passada e na outra, né? Porque o conteúdo é muito semelhante, se repete. Por azar ou não, ou algumas pessoas vão dizer que foi uma coincidência negativa da gente ter recebido na terça-feira passada o secretário de Educação aqui, que saiu, inclusive, dizendo que nunca foi tão bem recebido aqui e nunca saiu daqui tão bem. De uma coincidência negativa ou não, a gente acabou tendo mais um desabamento e acho que esse questionamento sobre a criação de uma nova comissão de fiscalização que parte da Secretaria de Educação é no intuito, vereador, não de tirar o poder e a garantia de fiscalização da nossa comissão de educação, que inclusive trouxe o secretário para poder investigar. Essa aqui é uma falta de cuidado, o vereador Nicola levantou aqui, que nenhuma das escolas do município possui a BITSE. O secretário de Educação confirmou essa informação, nenhuma escola do município possui a BITSE. E disse, inclusive, que isso não dizia respeito à garantia da segurança desses espaços de educação. Ora, quando a gente levanta esse tema, outras tantas demandas vêm à tona. De unidades de saúde, de outros lugares de equipamento público que também não tem manutenção preventiva. E é uma coisa que nós não estamos falando aqui de hoje, nem do mês passado, nem do outro mês, nem do outro mês. A verdade é que a gente tem equipamentos públicos, em especial se tratando aqui da educação, absolutamente antigos, com eletricidade você não consegue ligar um ar-condicionado numa sala para que não caia outra. A verdade é que existe uma necessidade de um olhar mais atento sobre a infraestrutura dessas escolas. E não somente do ponto de vista da infraestrutura física, vereador. Acho que é claro que a discussão de um projeto pedagógico, político-pedagógico para a escola, é uma discussão ampliada, que inclusive vai passar a ser discutida no final desse ano, aliás, agora, dia 26 de outubro, com uma conferência para discutir o Plano Municipal de Educação, que vai até o ano que vem. Mas do ponto de vista das estruturas, a gente está falhando e muito. Não é possível que na mesma semana, aliás, com intervalo de quase 2 semanas, a gente tenha outro teto caindo. Ah, mas foi na secretaria, foi 2, 3 réguas do PVC. O que eu vi de opiniões a respeito e de declarações públicas, oficiais a respeito desse assunto, é que foi somente 3 réguas de PVC, que foi irrisório. Ou pior, a gente já esperava. Ora, se já esperava, tem que chegar antes. Isso é novidade, não é novidade para a gente, e aí parece que eu estou subindo aqui falando a mesma coisa. É uma dinâmica de cuidado que eu acho que o Executivo está cansado de saber. Está no 4º mandato. Se ele está no 4º mandato, ele também viu essas escolas envelhecerem, essas escolas não se atualizarem. Então, há um cuidado que eu acho que a gente precisa ter aqui, de que quando a gente recebe o secretário de Educação, vereadores, que fala para a gente que o município está seguro, que nós temos, não ter o ABITSE, mesmo assim a gente garante que está tudo dentro dos protocolos, que o bombeiro foi lá e visitou, que está tudo legal, tudo direitinho. Na mesma semana que o secretário esteve aqui, caiu o teto de outra escola. Eu soube que o vereador Paulo também esteve lá, visitando a escola, logo que aconteceu, e existem outras salas nessas condições. E depois que a gente denunciou isso, vereadores, outras várias denúncias surgiram. Humberto de Campos, da Contim, Portela, uma série de outras escolas nessas condições ou até piores. Ora, se a gente não se indignar com isso, quem mais vai? E essas informações precisam vir a público. É preciso entender qual é a medida concreta que a Secretaria de Educação, e com todo respeito ao secretário Celito, vai tomar em relação a isso. Nós não podemos esperar. A gente ouviu aquele dia aqui que, mas é que também foi 1 metro que caiu o reboco. O estudante não estava bem ali também, não seria tanta coisa. A gente não pode tratar isso como uma coisa menos importante do que um projeto pedagógico dentro das escolas. Não é possível. Então, faço esse requerimento, vereador, mais uma vez, e sei que o vereador Pastor Jair e o vereador Juarez também fizeram um requerimento semelhante quando se tratou da outra escola. Depois que a gente recebeu o secretário de Educação aqui, parece que ficou tudo florido. Mas não é verdade. Não é verdade. Nós precisamos nos posicionarmos, nos indignarmos e, portanto, cobrar ações concretas do Executivo, mais do que explicações públicas que pormenorizem essas questões. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Nicola Martins.
Senhor presidente, nobres colegas, quero parabenizar o requerimento da vereadora Giovana, até porque ele é uma continuidade do que já tinha acontecido na José Cesário. E naquela ocasião da José Cesário, a gente já tinha destacado aqui o quanto era preocupante o que tinha acontecido e as consequências disso, né? Porque aqui naquele dia da sessão, tanto que o requerimento teve que ficar para outra sessão, porque se estendeu a discussão. Foi praticamente um momento de denúncias e denúncias que vieram aqui na própria Câmara de Vereadores. E quando a gente abre o documento que vem da Secretaria de Educação, falando que cerca de 20% só 20%, e desses 20%, não quero dar uma de Dilma aqui, mas desse 20%, 15% é CEIM, é Centro de Educação Infantil, né? Então assim, a gente vê que a Padre Carlos Weck, ela não tem o ABITSE e ela não tem o plano de prevenção contra incêndio também. A planilha é clara, a planilha é evidente, né? E não podemos considerar irrelevante um pequeno caso de 3 ripas do teto de PVC que caíram. Porque são 3 ripas agora, né? Me esnobaram faz cerca de um mês porque eu pedi uma faixa de pedestre aqui na Felipe Schmidt. Olha o que aconteceu hoje na Felipe Schmidt, né? Então, são pouquinhas coisas que nós vamos alertando aqui e que depois, quando acontece, nossa, que tragédia, meu Deus, que tragédia, mas já foi anunciado. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus dos Santos. Só para colaborar, parece que são pequenas coisas. Escola Honório Daltoé, lá no bairro Verginho. A gente tem um projeto social lá. No sábado pela manhã, estou com os meninos do show de bola. Chove, não dá para fazer o projeto lá. Mas é só goteira. E não é muito. É umas 4, 5 goteirinhas que tem. É pouquinho. Tranquilo. Tranquilo até que um menino escorregue, bate com a cabeça no chão, e aí era só uma goteira. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Júlio César Kamiski. Boa tarde, senhor presidente, demais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham aqui, também aqueles que nos acompanham pela rede social. Senhor presidente, na presença do secretário, claro, resolveu todos os problemas, Giovana. A presença dele aqui resolveu todos os problemas. Todas as escolas estavam resolvidas. Então, esperava que fosse acontecer um outro problema na mesma semana. Curiosamente, ele explicou como funciona o ABITS. Ele falou, olha, o ABITS é um detalhe. Tem um monte de probleminha, mas isso é um detalhe. A gente não fornece o ABITS porque os problemas não foram resolvidos. Foi dito isso aqui. Perfeito, só que, né, vereador Miri, a questão é o seguinte, sem o ABITS, uma pessoa não pode morar. Sem o ABITS, uma empresa não pode funcionar. Mas sem o ABITS, a escola pode funcionar normalmente. Mas então, para que o ABITS? O que tem a ver o ABITS? Não, mas o ABITS são pequenas coisinhas que tem, que cai o teto, que machuca uma criança. No mandato passado, até fui xingado, vereador Toninho, o senhor como líder do governo, deve lembrar muito bem, na época que o senhor estava aqui, né, porque lá no colégio da Vila Nova Esperança, lá no parquinho, tinha um parafuso de mais ou menos 15 centímetros para fora, todo enferrujado. Todo enferrujado. Mas aquilo era irrelevante. Porque nem no fundo lá do PNDE, acho que é isso, né? Das escolas, não se resolveu aquele problema. Mas era irrelevante. Mas tem o ABITS. Não, mas não tem o ABITS, porque 20% das escolas têm ABITS. Os outros 80% não têm ABITS. Mas o que é esse bendito ABITS? Para que serve isso? Para que serve o ABITS? Não é para habitar? Não é para funcionar? As empresas não exigem? As casas não exigem?
Mas as escolas não precisam. Porque todos os problemas estão resolvidos quando o secretário vem nessa casa, vai resolver os todos. Parabéns pelo teu requerimento mais uma vez. Tá? Eu acho que isso é um assunto sério demais para não ter a importância que o tema merece. Faço questão de subir essas tribunas, senhor presidente, exatamente porque historicamente essa história, e recorrentemente, inclusive o vereador Miri também foi secretário, lembra dessas questões todas? Recorrentemente, a gente enfrenta essas mesmas situações. E as soluções, gente, é só uma bítse. Para quê? Isso é irrelevante, as coisinhas são poucas coisas. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 608/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Qual o atual número de serventes que atuam nas escolas municipais? 2. Existe a possibilidade de contratação de mais profissionais visando a um maior fortalecimento desse serviço nas escolas? O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 609/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há possibilidade de criação de núcleos de atendimento da Casa do Empreendedor nos bairros Quarta Linha, Próspera, Santa Luzia e no distrito do Rio Maina. Em caso afirmativo, que seja informado outro sim o prazo de início, já em caso negativo, o respectivo motivo. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Calma que todo mundo vai chegar para o PAC. Olha só, pessoal, eu queria destacar aqui nessa questão da Casa do Empreendedor que nós temos um bom serviço centralizado no Paço Municipal. Mas nós temos muitos pequenos empreendedores, micro e pequenos empreendedores, lá na Quarta Linha, vereadora Giovana, lá na Grande Santa Luzia, presidente, lá na Próspera, vereador Toninho, lá no Rio Maina, vereadora Giovana Mondardo. Nós temos esses micro e pequenos empreendedores e que têm dificuldade de ir até o Paço Municipal para se regularizar, organizar a sua situação. E eu estive em Curitiba na semana passada, e dentre as outras situações que eu vou trazer amanhã, eu percebi essa situação. Eles têm os serviços da prefeitura muito bem organizados regionalmente, nas suas intendências. Aqui a única que não tem intendência é a Próspera, mas a Quarta Linha tem, a Santa Luzia tem, o distrito do Rio Maina tem. Não ia precisar alugar sala nenhuma. Ia ser necessário disponibilizar uma pessoa que pode ser um estagiário, para estar lá à disposição, receber a documentação, colocar tudo no sistema, porque quando você vai na casa do empreendedor, já é o próprio estagiário que te atende ali na frente. Já é o próprio estagiário, e ele vai jogando tudo no sistema, colocando toda a documentação, colocando todas as informações. É simplesmente o que precisa, um computador e o estagiário nessa intendência, para poder fazer isso, agilizar, ajudar o micro e pequeno empreendedor dos bairros de Criciúma. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Antes, porém, solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção 042/2023, de autoria do vereador Antônio Manuel, moção de aplauso à senhora Carina Alessandra Rocha, por seu empenho, a criação e pelos trabalhos desenvolvidos no ambulatório de feridas deste município. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da moção.
Moção número 42/2023. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, o envio de expediente à senhora Carina Alexandra Rocha, da presente moção de aplauso, conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, Santa Catarina, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir a senhora Carina Alexandra Rocha por seu empenho à criação e pelos trabalhos desenvolvidos no ambulatório de feridas deste município. Nascida em 21 de fevereiro de 1981, em Maracajá, Santa Catarina, Carina Alexandra Rocha deu início à sua trajetória na área da saúde ainda na sua cidade natal, primeiramente como agente comunitária e, em seguida, na função de técnica de enfermagem. Após a formação acadêmica, passou a atuar em 2012 como enfermeira contratada na unidade de saúde do bairro Sangão, deste município, na qual permaneceu por anos, tendo, após, ingressado no PANDA, Programa de Atenção Municipal a IST, HIV/AIDS. Em 2014, quando se tornou servidora efetiva deste município, com jornada de 30 horas semanais, optou por residir em Criciúma, Santa Catarina, cidade pela qual se considera apaixonada e que lhe concedeu íngremes oportunidades. Em 2015, quando cursava pós-graduação em estomaterapia, curso de especialização nos cuidados de ferida e ostomias, na Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, surgiu, em conjunto com a enfermeira Anias Belmiro, o sonho de criar um serviço especializado no tratamento de ferida complexa e graves. O sonho se tornou um objetivo logo que as colegas passaram a buscar apoio e recursos à respectiva concretização. Assim, foi criado o ambulatório de ferida, cujas dificuldades, dribladas pela persistência nos primeiros anos, não obstaram a implantação desta importante estrutura para o município de Criciúma, Santa Catarina. Idealizado por Carina e Anias, oriundo de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, o ambulatório de ferida está localizado desde a sua inauguração em 2015 nas dependências desta universidade. Desde então, por meio de materiais e equipamentos de alta tecnologia, o ambulatório de ferida tem se prestado arduamente e de forma gratuita ao atendimento humanizado de pacientes, visando, portanto, de uma célere recuperação, ao alívio de dores e à restauração da sua dignidade. Além do serviço desenvolvido no ambulatório de feridas, Carina também já foi docente do curso de Podologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. Hoje atua ainda como enfermeira especialista em podologia em uma clínica particular no período vespertino, desenvolvendo cuidados aos pés e às suas patologias, atendendo desde recém-nascidos a idosos com dificuldades de locomoção, como também pacientes com diabetes, proporcionando alívio da dor e conforto. Antes exposto, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constados na ata dessa sessão legislativa moção de aplauso à senhora Carina Alexandra Rocha por seu empenho à criação e pelos trabalhos desenvolvidos no ambulatório de ferida deste município. Vereador Antônio Manuel, partido PSDB. A moção está em discussão. Com a palavra o autor da moção, vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, demais pessoas da mesa diretora, vereadores, vereadoras, cumprimentar o nosso secretário Acélio Casagrande, que se encontra presente, familiares e amigos da Carina, e cumprimentar especialmente a Carina,
a homenageada desta noite. A Karina, como vocês viram na leitura da nossa secretária, o que ela realmente é como profissional, mas o que eu venho falar aqui é a dedicação dos trabalhos dela, juntamente com sua equipe de trabalho, as pessoas que lá se dirigem, no local e que existe esse tipo de trabalho de tratamento de feridas, que é desconhecido por muitos cidadãos criciumenses. E que nós, vereador Kaminsky, precisamos mostrar que muita gente ainda sofre desse mal, sem saber que nós temos esse recurso patrocinado pelo município de Criciúma, em parceria com a Unesc, e que se deixa se tratar em casa, às vezes, de uma maneira não adequada, e que nós temos lá esses profissionais especializados, que com seu trabalho, seu conhecimento, pode amenizar as dores dessas pessoas. Conversando com a Karina, perguntei a ela, Karina, de 100 pessoas indo lá, o tratamento dado a essas pessoas que vão até vocês que se dirigem com esses problemas que se tem, principalmente as pessoas diabéticas, quantas pessoas vocês conseguem recuperar desse mal? E ela me deu uma notícia que eu achei positiva, 70%, vereador Juarez. Sendo que a pessoa chegando lá no momento certo e que não esteja aprofundado os seus problemas, eles conseguem recuperar em 70% essas pessoas. Então, eu quero também aqui parabenizar o vereador Kaminsky, que em outro mandato que nós tivemos aqui, ele foi até o Espírito a mim, se eu não me engano, conseguiu uma verba de subvenção, no qual ajudou bastante esse laboratório aí, que na época nós não tínhamos tanto recurso para que fosse atendido tantas essas pessoas que sofrem desse mal. Eu, pelo não conhecimento de muitas pessoas da cidade de Criciúma com referência a esse laboratório, eu vou pedir aqui uma tribuna livre para que eles venham até essa casa para mostrar o trabalho que eles desenvolvem para o cidadão criciumense ter todo o conhecimento daquilo que tem à disposição dele, que às vezes é desconhecido. Então, mais uma vez, quero aqui, essa homenagem que está sendo feita, não é só nós vereadores, mas de todo cidadão criciumense que nós representamos, uma homenagem simples, mas de coração de cada um de nós. Meus parabéns, Karina. Moção. Eu queria pedir depois uma questão de ordem, mas pode ir. Questão de ordem, então, cedida ao vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de, após o término da sessão, a gente prestar as homenagens aqui, entregando a placa de homenagem. Será atendido o vereador Antônio Manuel. A moção continua em discussão. Não havendo mais... com a palavra, vereador Júlio César Kaminsky. Senhor presidente, o fato de ser citado me obriga a ter que subir na tribuna e também fazer a minha manifestação. Em que pese o Espiridião a mim, tem sido um grande colaborador do município, não foi ele que deu as emendas naquela ocasião, né? Essa semana fizemos algumas entregas em relação ao Espiridião, mas não foi ele a pessoa que acabou ajudando. Na realidade, tem todo um histórico que a gente pode lembrar em relação ao ambulatório de ferida, porque estaria fechado em abril de 2017. O ambulatório de ferida não teria continuidade e o município de Criciúma, naquele momento, pagava algo em R$800 a R$1.000 por mês para manter o ambulatório em funcionamento. Ou seja, algo extremamente absurdo que jamais poderia continuar mantendo aquele laboratório em funcionamento. Né, Marleninha, que está conosco aqui, é um prazer muito grande te ver nessa casa. Bom, senhor presidente, e aí eu faço esse comentário até para que, historicamente, a gente precisa ter uma cronologia para entender exatamente o que aconteceu naquele momento.
Ambulatório de ferida é um local onde as pessoas realmente são tratadas com humanização. E destaca nesse momento que, desde o início, tanto a Neia quanto a Karina fizeram um trabalho maravilhoso. Construíram uma excelência no atendimento. E em abril de 2017 realmente ia fechar aquele ambulatório por falta de recurso. Naquela ocasião, tinha um recurso de R$100 mil, 99.900 do Vampiro, que desde o início nunca chegou no ambulatório de ferida. E aí fomos chamados lá, vereador Toninho, fomos chamados, sim, naquela ocasião, para que tentasse, de alguma forma, buscar uma alternativa para manter aquilo em funcionamento. E na ocasião, fomos ao Estado, fomos ao deputado Rodrigo Minotto, governador do Estado, deputado Rodrigo Minotto. Na época, quem era o secretário, não me falha a memória, era o Vicente Caro Preso, onde conversamos com ele, em conjunto com o Rodrigo, houve duas disponibilidades. Uma disponibilidade do Rodrigo no valor de R$120 mil, e uma disponibilidade do governo do Estado, através do secretário, que naquela ocasião era o Vicente Caro Preso, de 170, e aí sim, na sequência, por conta dessa movimentação, também acabou entrando o dinheiro também do deputado Vampiro naquela ocasião. Ou seja, tinha-se uma necessidade muito forte, que os valores mensais para manter aquilo lá representavam em torno de 12 a 18 mil reais mensais, enquanto que o município de Criciúma dava apenas 800 a R$1.000 por mês, de um material extremamente caro, né, vereador Giovana? Um material extremamente caro, que jamais poderia atender 120 famílias naquela ocasião. Veja que, cronologicamente, a gente tem isso muito presente, o vereador Dailton Feser, que acompanhou essa nossa saga para manter em funcionamento aquilo lá. Então, vejam que foi um trabalho muito difícil. E quem ajudou, ou nos passou todas as informações, pela preocupação com as pessoas, uma delas foi a nossa homenageada de hoje. Ela, sim, ela e a Neia, na ocasião, a preocupação era tão grande de ver o sofrimento dessas pessoas, que elas precisaram de ajuda para que isso pudesse acontecer. E o recurso que veio nos deu a possibilidade de manter funcionando aquilo ali durante 4 anos. Hoje atende mais de 250 famílias. Eu creio, os números talvez exatos eu não tenho isso. Talvez o Daniel tenha até esse número melhor do que eu. Mas hoje atende mais de 250 famílias. Gente, o tratamento do ambulatório de feridas, às vezes o tratamento hiperbárico não consegue dar a solução que o trabalho artesanal realizado por elas não dê a eficiência que dá o trabalho realizado por elas, nem o trabalho hiperbárico. Para veja o grau de importância que tem um ambulatório de ferida na vida dessas pessoas. Então eu faço esse registro, porque mais do que merecida a homenagem, essa menina que realmente se dedicou e humanizadamente ela faz um trabalho de excelência. Parabéns, vereador Toninho, pela sua moção e pela indicação, que certamente será aprovado por todos dessa casa. Obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Toninho. Votação encerrada. Moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 82/23, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, que denomina a rua José da Silva Pereira. Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão.
Não havendo vereador que queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Giovana Zanetti. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 83/23, de autoria do vereador Júlio César Kaminsky, que dá nova redação e acrescenta o parágrafo único no artigo 1º da lei, número 418/1963, que denomina a rua João Miglioli. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Júlio César Kaminsky. Senhor presidente, até para a questão de explicar o que está acontecendo, porque são dois projetos de lei, esse na primeira e na sequência. Na realidade, só para esclarecer, porque eu fui questionado se pode dar nome de duas pessoas na mesma rua. Então, só para explicar, até para uma questão de votação e precisa ser esclarecido, a João Miglioli e a Índio Guimarães, ela fica ali no bairro Comerciário. O Morro do Céu está no meio. Então, de um lado é a rua que tem a sequência do outro lado. E esse outro lado ele não está sendo atendido pelo correio, pelos deliveries, pelas aquelas compras que se faz nas redes sociais. Não funciona, não está acontecendo. Então, foi uma necessidade desmembrar essa rua, por conta dessa interrupção que existe em relação ao morro. Aí manteve-se a rua anterior, e se deu uma outra denominação para um pedaço pequeno, um trecho pequeno, para que eles pudessem ser atendidos pelo correio. A comunidade nos chamou, fizemos uma audiência pública, tudo isso para deixar, para que eles possam ser atendidos. Então, foi só em função, não existe dois nomes numa mesma rua, muito pelo contrário. Ela tem uma extensão do outro lado, que o próprio correio não consegue identificar, vereador Zairo, não consegue. Então, o entregador ele nem imagina que tem lá do outro lado do morro a sequência. Então, foi obrigado a fazer o desmembramento. Isso acontece com essa e acontece com o próximo projeto de lei para a organização dessas ruas no atendimento naquela localidade. Oi? E o projeto está explicado, a gente pode ver que o projeto ele aparece o primeiro nome e o segundo nome, que é exatamente pelo fato de estar desmembrado aquele local. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, o projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Opa. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Vou pedir licença para me retirar, estarei representando essa casa lá no Acelera Criciúma, mais de 400 milhões em investimento na nossa cidade. Daqui a pouco os nobres vereadores também se deslocarão para lá, então vai conduzir os trabalhos o nosso vice-presidente, Márcio Darós. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 84/23, de autoria do vereador Júlio César Kaminsky, que altera o dispositivo da lei 719 de 1969. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Só um minutinho. Não vou.
conseguir ver. Não vou enxergar. Vamos lá. Em segunda discussão e votação, projeto de emenda de lei orgânica pelo LEG 02 de 2023, de autoria do vereador, da vereadora, gente, agora sim, da vereadora Giovana Vitor Mondardo, que acrescenta o inciso 5º do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a todas as demais comissões. O vereador Antônio Manuel apresentou substitutivo global. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. A Comissão de Obras opinou pela aprovação com substitutivo. A Comissão de Educação opinou pela aprovação com substitutivo. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação com substitutivo global. Em primeira discussão e votação na sessão plenária do dia 19/9 de 2023, sendo aprovado por unanimidade. E agora o substitutivo global pelo LEG 02/23 está em segunda discussão. Com a palavra, a vereadora, autora Giovana Vitor Mondardo. Vereadores, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, essa está a segunda votação de um projeto que visa possibilitar, assim como outras casas legislativas já têm, Joinville, Braço do Norte, outras casas legislativas da região já têm esse dispositivo que possibilita o vereador que é suplente assumir cargos por período delimitado, é claro. Então, na primeira votação, aprovado por unanimidade, peço aos colegas, mais uma vez, a compreensão e a votação para esse apoio que hoje diz respeito ao nosso mandato aqui na Câmara, mas também, em algum momento, irá beneficiar de mais vereadores aqui. Obrigada. Agora o substitutivo Peraí. O projeto continua em discussão. Então, não. Agora o substitutivo global ao pelo LEG 02/23 está em segunda votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Justificativa de voto atendida. Senhor presidente, apenas para justificar que nós estamos ajustando na nossa lei orgânica algo que as grandes cidades de Santa Catarina e do Brasil já têm. O que nós tínhamos é que era ultrapassado. Basta olhar em Nova Veneza, que fez esse movimento há 3, 4 anos atrás com o vereador Haroldo Frigo Júnior. Basta analisar a cidade de Joinville, em que o vereador Maurício Peixer hoje é deputado estadual pelo PL, porque o deputado Sorato está na Casa Civil. No momento que o deputado Sorato voltar à Assembleia Legislativa, o vereador hoje deputado Maurício Peixer volta a ser vereador em Joinville. É simplesmente um ajuste com o que coaduna as grandes casas legislativas do Brasil. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC-EXE 040/23, de autoria do chefe do Poder Executivo, que amplia a zona urbana e das áreas que especificam e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. O projeto está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em primeira votação. Votação liberada.
Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC EX E042/23, de autoria do chefe do Poder Executivo, que amplia a zona urbana e das áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação. O projeto está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em primeira votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e senhoras vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 3 de outubro, amanhã, no horário regimental. Uma boa noite a todos.